Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o Palmeiras venceu 12 vezes o Campeonato Brasileiro. O primeiro título nacional do Palmeiras foi conquistado em 1960, na disputa da Taça Brasil. A Taça Brasil de 1960 é considerada pela CBF como a terceira edição do que conhecemos hoje como Campeonato Brasileiro. A edição de 60 da Taça Brasil contou com a participação de 17 campeões estaduais e foi dividida em 3 fases. Na primeira fase, os clubes foram divididos em 4 grupos: Grupo Nordeste, Grupo Norte, Grupo Leste e Grupo Sul. Na segunda fase, os vencedores dos grupos Nordeste e Norte disputaram o título de campeão da Zona Norte e os dos grupos Leste e Sul, o da Zona Sul. A fase final foi disputada entre os campeões das zonas Sul e Norte e os representantes dos estados de São Paulo e Pernambuco, inscritos diretamente nesta fase. Por ser campeão paulista de 1959, o Palmeiras precisou disputar apenas 4 partidas antes de levantar a taça. Na campanha, os palmeirenses contabilizaram 3 vitórias e um empate, passando por Fluminense na semi e Fortaleza na final. No primeiro jogo da final, fora de casa, o Alviverde venceu por 3-1. Já no jogo decisivo, a primeira academia aplicou 8-2 no Fortaleza, se sagrando campeão. O segundo e o terceiro títulos de campeão brasileiro foram conquistados pela primeira academia de futebol, em 1967. Isso mesmo, foram 2 títulos no mesmo ano. O feito de 2 títulos no mesmo ano foi possível porque em 1967 surgiu como campeonato nacional o conhecido Robertão. O Robertão foi a ampliação, com clubes de outros estados, do antigo torneio Rio-São Paulo, cujo nome oficial, entre 1954 e 1966, era Torneio Roberto Gomes Pedrosa. A fórmula de disputa desta edição da competição já era semelhante às dos campeonatos brasileiros posteriores, com as equipes divididas em grupos e mais de uma fase para definir o campeão. Cada clube disputava um mínimo de 14 partidas, o que já obrigava o campeonato a ter um espaço grande no calendário. Na primeira fase, os 15 participantes jogaram todos contra todos, em turno único, mas divididos em 2 grupos, um com 7 e outro com 8 equipes, para efeito de classificação. Classificaram-se os 2 primeiros de cada grupo para a fase final. Na fase final, os 4 clubes classificados jogaram todos contra todos, em 2 turnos, com inversão de mando de campo. O clube com maior número de pontos nesta fase foi declarado campeão. Após se classificar em primeiro do seu grupo na fase inicial, com 19 pontos em 14 partidas, o Palmeiras venceu também o quadrangular final, conquistando o título na última rodada, após vitória de 2-1 sobre o Grêmio em São Paulo. Servilho toca forte, passa da defesa para o campo de ataque, levanta na grande área para César, entrou o homem, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! César! Agora a nova vez do Palmeiras, lançado o Ferrari pelo lado esquerdo do campo, faz a volta, toca por dentro, passe curto para a saída de Tutunzinho, ele faz o giro de corpo, roda no comando de ataque para César, César devolveu, recebeu de volta, invadiu, bateu, é gol! Tocou para Servilho, que devolveu. César dominou pela meia esquerda, penetrou na grande área, no bico da pequena área, bateu de perna esquerda, firme profundo no Grêmio. César, camisa 9. Ao todo, o Palestra disputou 20 partidas antes de levantar a taça do Robertão. No segundo semestre de 67, o Palestra conquistou a Taça Brasil, se tornando tricampeão nacional. Nesta edição, o Palmeiras também entrou nas semifinais, por ter sido campeão paulista de 1966. Para se tornar campeão, o Palmeiras disputou na semifinal 3 partidas contra o forte pentacampeão gaúcho, Grêmio Futebol Porto Alegrense. O tricolor gaúcho recebeu o Palmeiras e venceu por 2-1 no Estádio Olímpico. Mas, contando com um inspirado César Maluco e com toda a força de seu torcedor, o time palestrino respondeu com uma vitória de 3-1 no Estádio Pacaembu, forçando um jogo desempate, novamente realizado no Pacaembu e novamente vencido pelo Alviverde, que com um placar de 2-1
avançou à fase final da competição. Na grande final, o Palmeiras encarou um forte time do Náutico. O então pentacampeão pernambucano eliminou nas quartas de final o Atlético Mineiro e na semifinal o Cruzeiro, campeão da edição de 66. O time palestrino venceu o primeiro jogo da final por 3-1, na Ilha do Retiro. Já na segunda partida, o Náutico deu o troco e venceu por 2-1 no Pacaembu. No jogo de desempate, o Alviverde levantou o caneco ao vencer por 2-0 no Maracanã, com gols de César Maluco e Ademir da Guia. Em 1969, já com a extinção da Taça Brasil, o Palmeiras conquistou o Tetra Brasileiro. Esta edição do Robertão, ou Taça de Prata, contou com 17 participantes de 7 estados. Como na primeira edição do Robertão, novamente, na primeira fase, participantes jogaram todos contra todos em turno único, mas divididos em 2 grupos. Classificaram-se os 2 primeiros de cada grupo para a fase final. Na fase final, os 4 clubes classificados jogaram todos contra todos, em turno único. O clube com maior número de pontos nesta fase foi o campeão. Após se classificar em primeiro no grupo B, conquistando 19 pontos em 16 jogos, com destaque para César Maluco e Ademir da Guia, o Palmeiras avançou para o quadrangular final, juntamente com Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. O Alviverde iniciou a fase final com um empate em 0-0 com o Corinthians. Na segunda partida, o Alviverde empatou em 1-1 com o Cruzeiro, no Mineirão. Já na terceira e decisiva partida, o time palestrino venceu o Botafogo por 3-1 no Morumbi e conquistou o título no saldo de gols, ao somar 4 pontos em 3 jogos, mesma quantidade de pontos do Cruzeiro. Cabe lembrar que a vitória até então valia 2 pontos e não 3. Além disso, o Tetra Brasileiro representa o último título da famosa Primeira Academia de Futebol. O Penta foi alcançado pela Segunda Academia, em 72, com o originalmente denominado Campeonato Nacional de Clubes. Esta edição do Campeonato Brasileiro contou com 26 participantes, incluindo representantes de Alagoas, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nesta edição, a primeira fase teve 4 chaves, sendo 2 de 6 clubes e 2 de 7 clubes, e foi disputada em turno único, classificando os 4 melhores colocados de cada chave. Na segunda fase, eram 4 chaves com 4 clubes em cada, classificando o campeão de cada chave. Na semifinal, jogos em turno único, dando preferência de empate ao clube com maior pontuação no campeonato. Classificaram-se os vencedores de cada jogo. Na final, jogo único, com empate favorecendo novamente o clube com maior pontuação durante o campeonato. Na primeira fase da competição, o time palestrino alcançou a primeira posição de um grupo que contava com Coritiba, Cruzeiro e Flamengo. Já na segunda fase, o Palmeiras avançou em primeiro lugar do seu grupo novamente, com vitória sobre América do Rio de Janeiro, Coritiba e derrota para o São Paulo. Por ter a melhor campanha geral, o Palmeiras chegou à final com um empate em 1-1 com o Internacional. Na grande decisão, o ataque comandado por Jairzinho não foi capaz de castigar a defesa palmeirense. Após empate em 0-0 com o Botafogo, no Morumbi, o Alviverde se valeu novamente da melhor campanha para chegar ao seu 5º título brasileiro. Em 1973, a Segunda Academia de Futebol do Palmeiras conquistou o Hexa e teve uma das melhores defesas da história dos brasileiros, com uma média de apenas 0,3 gols sofridos por jogo. Também denominado de Campeonato Nacional de Clubes, pela CDB, esta edição do Campeonato Brasileiro teve a participação de 40 clubes de 20 estados. A primeira fase foi disputada em 2 turnos. O primeiro turno foi disputado em 2 chaves com 20 clubes cada. Já o segundo turno da primeira fase foi disputado em 4 chaves com 10 clubes cada, classificando-se para a segunda fase os 20 primeiros colocados na classificação geral. Na segunda fase, turno único e 2 chaves com 10 clubes em cada, classificando-se para a final o primeiro e o segundo colocado de cada chave. A fase final foi disputada em formato de quadrangular, em turno único, sendo campeão aquele com a melhor campanha na fase final.
Após 28 jogos, o Palmeiras terminou a primeira fase em primeiro lugar na classificação geral, com muita folga em relação ao terceiro colocado. Apenas o Grêmio ameaçou ficar perto do Verdão, com 3 pontos atrás. O Palmeiras começou a segunda fase empatando 3 partidas, complicando a missão de ficar entre os 2 primeiros de um grupo de 10 clubes. Nas 6 partidas seguintes, no entanto, o Palmeiras venceu 5 e empatou 1, terminando a fase novamente em primeiro lugar e aumentando o favoritismo. Se classificaram para o quadrangular final o Palmeiras, o Cruzeiro, Inter e São Paulo. No Mineirão, o Verdão arrancou a vitória contra o Cruzeiro de Nelinho, aos 28 do segundo tempo, com um gol de Edu. No Morumbi, contra o Inter de Figueroa, Falcão e Rubens Minelli, foi mais difícil ainda. Depois de sair atrás com um gol de Figueroa, o Palmeiras foi buscar a virada com gols aos 32 e 34 do segundo tempo, marcados por Ronaldo e Luiz Pereira. Prossegue, 0 para o Palmeiras, 1 para o Inter. Zeca levantando, Fedato de cabeça, boa bola, Ronaldo, tira gol! Gol! Ronaldo! Empata o jogo! Escurinha é substituído por Manuel. Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos, faz 2-1. Na terceira e decisiva partida, o Alviverde conquistou o Hexa após empate por 0-0 com o São Paulo Futebol Clube. Após 20 anos de jejum, em 1993, o Palmeiras da Parmalat conquistou o hepta do Brasileirão. A edição de 1993 contou com 32 clubes. Na primeira fase, os clubes foram divididos em 4 grupos de 8. Jogaram todos contra todos, dentro de cada grupo, em 2 turnos. Dos grupos C e D, que contavam com os 12 primeiros colocados da Série B de 1992, classificaram-se apenas os 2 primeiros. Sim, a CBF é a rainha da confusão. Em uma fase intermediária, os 4 classificados dos grupos C e D disputaram 2 vagas para a segunda fase, em sistema eliminatório com jogos de ida e volta. Na segunda fase, os 8 clubes, 6 dos grupos A e B, mais 2 dos grupos C e D, foram divididos em 2 grupos de 4, com jogos em 2 turnos. Classificaram-se para a final o vencedor de cada grupo. Já a grande final foi disputada em sistema de ida e volta. Na primeira fase, o Verdão ficou em primeiro lugar do grupo B, após 14 rodadas. Já na segunda fase, o Alviverde, que contava com nomes como Roberto Carlos, César Sampaio, Zinho, Edilson Capetinha e Edmundo, dominou o grupo F e se classificou em primeiro novamente, após 6 confrontos. Avançando, o time de Vanderlei Luxemburgo jogou contra o Vitória nas finais. Os baianos chegaram à final após uma boa campanha, eliminando Corinthians, Flamengo e Santos, tendo Dida como seu principal destaque. No primeiro embate, na Fonte Nova, Edilson decidiu no finalzinho, garantindo o 1-0 e dando confiança para o jogo de volta, realizado no Morumbi. Apoiado pela torcida, o Verdão decidiu o confronto em menos de meia hora. Evair abriu o placar e antes dos 25 minutos, Edmundo ampliou. Depois de quase 2 décadas longe do protagonismo nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras estava de volta e a era Parmalat estava só começando. O Octa se tornou realidade logo em 1994, na 39ª edição do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase desta edição, 24 clubes foram divididos em 4 grupos de 6, com jogos dentro de cada grupo em 2 turnos. Classificaram-se para a segunda fase os 4 primeiros de cada grupo, sendo que os vencedores dos grupos já começavam nessa fase com um ponto extra. Os 2 últimos colocados de cada grupo foram para a repescagem. Na segunda fase, os 16 clubes classificados jogaram todos contra todos, em turno único, porém organizados em 2 chaves de 8, para efeito de classificação. Na primeira etapa, os jogos foram apenas dentro das chaves. Na segunda etapa, os clubes da chave E enfrentaram os da chave F. Classificaram-se para as finais o vencedor de cada etapa em cada chave,
além dos 2 mais bem colocados, independentemente de chave. Na repescagem, os 8 clubes jogaram todos contra todos, em turno e retorno. Os 2 primeiros classificaram-se para a fase final. A fase final foi disputada em sistema eliminatório, portanto com quartas de final, semifinais e final, em jogos de ida e volta, tendo a vantagem do empate nos confrontos, os clubes com melhor campanha. Na primeira fase, disputando com times como Fluminense, Paraná e Inter, o Verdão, reforçado por Rivaldo, conquistou 19 pontos em 10 jogos e, sem nenhuma derrota, se classificou em primeiro do grupo D. Na segunda fase, num forte grupo que contava com Sport, Bahia, São Paulo, Santos, Botafogo, Flamengo e Paraná, novamente o Palmeiras foi dominante e avançou em primeiro, após 7 rodadas. Nas quartas de final, o Alviverde venceu o Bahia nas 2 partidas pelo placar de 2-1, em casa e fora. Roberto Carlos e Maurílio marcaram no jogo de ida e César Sampaio e Evair sacramentaram a classificação na volta. Nas semifinais, a vítima foi o Guarani, que com gols de Kleber, Zinho e Evair, saiu de São Paulo derrotado por 3-1. Já em Campinas, Rivaldo foi o nome da partida, marcando os 2 tentos que garantiram a vaga na final. Finalíssima esta, que foi disputada contra o Corinthians, justamente o último clube de Rivaldo. O talentoso jogador canhoto não conseguiu se estabelecer no time rival, mas se encaixou perfeitamente no meio-campo de Vanderlei Luxemburgo. Pior para o adversário, já que ele foi decisivo nas finais, marcando em ambas as partidas. No primeiro jogo, abriu o placar com uma arrancada impressionante e ampliou ao roubar a bola do lateral branco. Edmundo marcou o 3º gol, após um excelente passe de Evair. Marques diminuiu para o timão. Ninguém impedido, não. Parou a defesa, chegou o Rivaldo. Olho no lance, é o Palmeiras. É do Palmeiras! Branco. Tomaram o pirulito dele. Rivaldo chegou, olho no lance. Do Palmeiras! Foi ele! De novo! Rivaldo! O craque da camisa número 11! Confira comigo no replay! Chegou Evair, pode bater daí pra trás se quiser. Olho no lance. É do Palmeiras. No segundo jogo, Marques tentou estragar a festa do bicampeonato ao abrir o marcador, mas Rivaldo apareceu novamente para concluir uma bela jogada de Edmundo. Com o formato que conhecemos atualmente, sem as extravagâncias anuais da instituição máxima do futebol brasileiro, em 2016, o Palmeiras conquistou o 9º título do Brasileirão, superou o Santos e se tornou o maior campeão brasileiro da história. O Verdão, comandado por Tietê, Moisés, Dudu e Gabriel Jesus, este escolhido o craque da competição, conquistou 80 pontos, 9 a mais do que o Santos, e com uma rodada de antecedência, levantou o caneco. Nesta edição do Brasileirão, o Alviverde teve média de público de 32.471 torcedores, a maior do campeonato. O Palestra também foi o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição. Cabe citar que o jogo que decidiu o título a favor do Palmeiras foi contra a Chapecoense. Este foi, na verdade, o último jogo disputado pela Chape antes da tragédia aérea que comoveu o mundo.
conquista do Brasileiro de 2018 ampliou ainda mais a liderança do Palmeiras como o clube com mais títulos do Brasileirão. A campanha contou com 23 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. O Palmeiras marcou 64 gols e sofreu 26. O título veio com 77 pontos e uma rodada de antecedência, apesar do time ter encerrado o primeiro turno na 6ª posição, com uma diferença de 8 pontos em relação ao Flamengo, então líder. A excelente performance no segundo turno foi decisiva para segurar o título para o Palmeiras, que terminou a competição com 80 pontos, vencendo o Vitória na última rodada no Allianz Parque. No segundo turno, o time somou 47 pontos em 19 jogos, sem sofrer derrotas. Antes do início do segundo turno, o Palmeiras já vinha de uma sequência de 3 jogos invicto, alcançando 23 partidas sem derrotas, superando o recorde anterior de invencibilidade dos pontos corridos, que era do Corinthians, com 19 jogos sem derrotas, obtido em 2017. Ao longo da competição, a equipe foi comandada por Roger, Luiz Felipe Scolari, Wesley Carvalho e Paulo Turra. Ao fim, Felipão levou o Brasileirão pela segunda vez, a primeira foi em 1996, com o Grêmio. Em 2022, com a derrota do Internacional para o América Mineiro por 1-0 em Belo Horizonte, o Palmeiras entrou em campo com o título já assegurado. Mesmo assim, goleou o Fortaleza por 4-0 e conquistou seu 11º título da principal competição nacional. O Verdão assumiu a liderança na 10ª rodada e manteve uma série invicta de 22 jogos, sofrendo apenas uma derrota como visitante. O Verdão se sagrou campeão após 29 rodadas consecutivas no topo da tabela, também com o menor número de derrotas, melhor ataque, melhor defesa, maior sequência de vitórias e a maior série invicta da edição. Fora de casa, o time manteve uma série de 18 jogos invicto, o que representa a maior invencibilidade de um clube visitante em uma única edição do campeonato. Com apenas 3 derrotas, o Palmeiras de 2022 tornou-se o campeão com o menor número de reveses na era dos pontos corridos, superando o São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019, todos com 4 derrotas. Tricampeão brasileiro pelo Palmeiras, Dudu chegou ao topo dos atletas com mais vitórias do Verdão na competição, com 119 vitórias, superando o antigo recorde de Emerson Leão, com 112. Endrick também fez história em 2022, ao estrear com a idade de 16 anos, 2 meses e 15 dias, tornando-se o atleta mais jovem a jogar pelo Palmeiras. Com seus gols contra o Atlético Paranaense, ele se tornou também o mais jovem a marcar pelo clube, aos 16 anos, 3 meses e 4 dias. Em 2023, o Palmeiras novamente conquistou o principal título do futebol nacional, desta vez o 12º de sua história, ampliando a hegemonia que o faz ser o maior campeão do Brasil. A trajetória do campeão ficará marcada por uma incrível reviravolta. Líder por 31 rodadas, o Botafogo encerrou o primeiro turno com 13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, então terceiro colocado. E o time carioca ainda chegou a abrir 14 pontos da equipe paulista na 15ª e na 27ª rodada. A virada histórica começou a ganhar força na 29ª rodada, quando o Palmeiras atropelou o São Paulo por 5-0 e diminuiu a diferença para 9 pontos em relação ao Botafogo, que tinha uma partida a menos. Na 30ª rodada, ainda com um jogo a mais que os cariocas, a desvantagem caiu para 6 pontos. O jogo-chave para o título aconteceu na 31ª rodada. Era o confronto com o próprio Botafogo, no estádio Newton Santos lotado. Empolgados, os donos da casa partiram para cima desde os primeiros minutos e foram para o intervalo com 3-0 no placar. Foi quando começou a brilhar a estrela de Endrick. A cria da academia, com apenas 17 anos, fez o que se acostumou a fazer nos campeonatos de base, quando jogava sempre nas categorias acima da sua idade. Chamou o jogo para si, pediu a bola e comandou a remontada alviverde. Mas ainda havia drama pela frente. Após Endrick marcar o primeiro gol do Verdão, o Botafogo teve um pênalti a seu favor, aos 37 minutos do segundo tempo. Os cariocas, portanto, poderiam fazer 4-1 e colocar 9 pontos de vantagem na tabela de classificação, e com um jogo a menos. Tiquinho Soares, então artilheiro do campeonato, bateu firme no canto direito, mas o Everton se esticou para fazer uma linda defesa e recolocar o Verdão no jogo. Na sequência, aos 38, Endrick marcou mais um e diminuiu para 3-2. Aos 42, o técnico Abel Ferreira abriu mão do esquema com 3 zagueiros e colocou o atacante Flaco Lopes no lugar de Luan. E foi Lopes, aos 43, quem aproveitou o passe de Gustavo Gomes após cruzamento de Endrick para deixar tudo igual no placar.
A noite mágica teve seu capítulo final quando o árbitro sinalizou 9 minutos de acréscimo. O Palmeiras já não dava mais respiro para o rival. O empate, dadas as circunstâncias, poderia parecer bom, mas o espírito resiliente dos comandados de Abel Ferreira, que se acostumaram a ter cabeça fria e coração quente para brigar até a última bola, levou a equipe a conquistar a maior virada da história do clube. Gol de Murilo aos 53 minutos, completando uma cobrança de falta de Rafael Veiga. Ao final, na 38ª rodada, diante do Cruzeiro, a conquista foi sacramentada com um gol de Hendrick, num jogo em que o Verdão foi superior, mas terminou empatado por 1-1. O Mineirão, assim, tornou-se o 6º palco diferente de um título brasileiro do Palmeiras, juntando-se a Allianz Parque, Morumbi, Pacaembu, Maracanã e São Januário. E você, torcedor? Quais as suas lembranças sobre as conquistas do Verdão? Deixe seu comentário e não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.